Ficou da hora o barulho do jogo, hein, mano? Olha o som do motor como está saindo. Ficou alto demais. E no último vídeo vocês viram a gente montando essas duas caixinhas que ainda nós estamos pensando onde vamos colocar ela no nosso cockpit. Vamos colocar embaixo do banco, no capô, ainda é uma incógnita. Mas hoje chega a hora da gente colocar o som da música. Porque sim, vai ter um player no painel do meu cockpit, vai ter um subwoofer e vão ter falantes de porta. Então no vídeo de hoje a gente vai pegar todo esse sistema de som para música, vamos montar e testar para ver se vai ficar tão legal quanto esse daqui do som do motor. E dessa vez, mano, a gente vai montar uma caixa acústica para poder colocar carpete, colocar um subwoofer gigantesco que tem ali. Vai ser da hora demais. Então bora lá montar um som automotivo pro meu cockpit hoje. O sistema de música do cockpit vai ser um pouco diferente do que vocês viram no vídeo passado, que nós montamos somente 2 alto-falantes para o som do motor. Hoje nós vamos montar um sistema um pouco mais complexo. Basicamente, nós vamos montar um subwoofer para tocar as frequências baixas, né, os graves, os isso é da hora, mano. E também os falantes de porta, que nada mais é do que o kit duas vias. Primeiramente, temos aqui na minha mão um subwoofer, Rafa. Olha que da hora, mano. Isso daqui é um sub de 12. Significa um sub de 12 polegadas. É que a galera ali underground fala sub de 12. Você tem o que no seu carro? Sub de 12. Uma coisa que a gente precisa se atentar em som é a potência e a resistência das bobinas. Esse daqui é um sub de 12 polegadas, de 4 ohms e 200 watts RMS. Existem subwoofers de 5.000 watts RMS. Você realmente pode extrapolar vários limites. Mas pro que a gente vai usar, cara, isso aqui tá mais que o suficiente. Esse sub, ele precisa ser colocado normalmente no porta-mala do carro. E ele vai dentro de uma caixa nos mais convencionais jeitos de montagem. Mas no nosso projeto, a gente vai colocar um duto nessa caixa. Eu vou montar uma caixa e vou colocar um duto do lado do subwoofer. Esse duto vai tornar nossa caixa uma caixa dutada e vai vazar ondas sonoras por esse duto. Isso vai fazer com que os graves fiquem um pouco mais prolongados. Os graves mais tá ligado? Eu acho da hora. E eu acho que pro funk, que a gente pode ouvir um deles DJ, Rafa, tá ligado? É empolgante, tá ligado? Um funkzinho, uma música do Velozes e Furiosos, vai ficar demais. Pra poder ligar esses dispositivos e também os 2 falantes de porta, que é o kit duas vias, eu vou precisar de um módulo amplificador. Pera aí. O módulo amplificador é esse cara. No último vídeo vocês viram que eu também usei um módulo amplificador, só que de menor potência. Esse daqui, ele suporta até 400 watts RMS, então a gente tem 200 do subwoofer, e o kit duas vias também tem mais ou menos 200 watts, 150 watts os dois juntos, né, os 2 falantes de porta. Então esse cara aqui vai servir para ampliar toda essa corrente elétrica que chega e conseguir mandar com uma potência exata para os nossos falantes, subwoofer e tudo mais. Para fazer toda essa ligação tem um pequeno problema, porque quando a gente tá num carro, a ligação vem da bateria, que é um 12 volts. Quando a gente não tem exatamente um carro, a gente precisa de um 12 volts e eu não tenho esse 12 volts, eu tenho somente a tomada aqui do estúdio, que é 110 volts, em corrente alternada ainda, nem corrente contínua. Então eu preferi comprar uma fonte de som mesmo. Essa daqui a gente liga na tomada, ela converte a corrente alternada para a corrente contínua em 12 volts, então vai sair 12 volts aqui, e aí eu ligo todo o meu sistema nesse carinha aqui. Ele é o responsável por segurar tudo. E é importante ter uma bem dimensionada para o seu sistema. Aqui é uma fonte de até 40 amperes e é bem mais que o suficiente para o que a gente precisa. Então agora vamos projetar a caixa, onde vai o subwoofer. Depois eu vou encarpetar essa caixa, montar tudo e aí vamos ligar as coisas para ver tocar. Bora lá! Desenhei aqui rapidinho a nossa caixa dutada. Não tem muito segredo, a única coisa que a gente precisa se atentar é na litragem dessa caixa. O subwoofer, dependendo do tamanho dele, precisa de uma certa litragem da caixa adequada para ele. Eu dei uma pesquisada, eu vi que a galera fala muito para esse tamanho de subwoofer, 25 a 35 litros na caixa. A minha caixa tem mais ou menos 30 litros, então acho que vai ser bem suficiente aqui. Eu vou pedir pro meu pai fabricar isso daqui para mim, eu vou imprimir agora o desenho técnico, mando para ele, ele fabrica em madeira, em MDF, e depois a gente vai dar o acabamento, que é prender ali todos os componentes, o subwoofer, o duto e também encarpetar essa caixa. Vou fazer ela de carpete, até porque ela não pode ficar batendo e fazendo barulho, então o carpete acaba absorvendo toda essa vibração, isso é bem bom. Então é isso, vou mandar pro meu pai agora.
A caixa tá pronta porque meu pai foi um pouquinho mais rápido e aí ele fez antes de eu gravar, tá ligado? Mas tá aqui, tá feita. Ele selou todas as emendas bem com uma resina pra evitar que vaze onda sonora por outro ponto a não ser pelo duto aqui. Então vai ter o duto, o sub, né? E agora nós vamos encarpetar. Esse carpete é um carpete preto que eu peguei. Ele é muito parecido com o carpete do assoalho do Peugeot, que inclusive eu comprei um carpete novo que vai no assoalho. Então quando o cockpit chegar, a gente vai colocar esse carpete também novo lá no assoalho, porque o que tinha tava bem danificado. Então é isso, vamos agora pôr o carpete aqui, colar ele aqui. Não sei fazer isso? Não sei, mas a gente vai tentar, bora lá. Mano, esse filme a gente usou pra um projeto do espelho. Eu não sei colocar, mas foi a única coisa que a gente usou. Eu nunca coloquei no carro isso filme. Já tirei. Colocar não. Só no projeto do espelho que a gente usou isso filme. Mano, já dá pra montar um carro, hein? Fazer tudo, todas as coisas de um carro. Tá encarpetado aqui já, eu acho que ficou legal, é um marinheiro de primeira viagem, na verdade eu já tinha encarpetado uma outra caixa antes. Bom, ficou ok pra uma segunda vez, vai? Eu gostei bastante, agora vamos colocar o sub aqui nessa abertura maior. O duto, esse daqui é de 5 polegadas, tem dutos menores e tem dutos maiores também. Eu peguei um 5 polegadas, eu já tinha usado esse mesmo tamanho de sub com um duto desse de 5 polegadas no meu carro há alguns anos atrás e funcionava muito bem, mano. Então vamos manter esse padrão aqui, vamos ver como vai ficar depois de tudo ligado. E a gente testa, se precisar alterar alguma coisa, a gente altera. Mas vamos lá, vamos soldar o fio e depois prender o sub. Bom, tá conectado aqui, eu já fiz o jump com esse fio azul do positivo pro remoto. Como a gente vai ligar esse módulo na bancada a princípio, eu preciso avisar o módulo que é pra ele ligar. Então assim que ele receber energia, ele já vai ligar, diferente do que é no carro, né? No carro é só quando você tiver com o carro ligado mesmo e com o DVD do carro ligado, porque senão acaba a bateria do carro. Aqui no nosso caso não, porque aqui é na tomada, é só a gente tirar a tomada. Então eu fiz o jumpzinho aqui. Normalmente o remoto é o fio azul, então eu mantive o fio azul aqui. Bom, ligou. Só que ele tá falando, entendeu? Eu tô percebendo que ele tá tendo voz, entendeu? Porque não, esse daqui tem que servir só pro bass mesmo, só pra batida. Ele tá batendo, mas... deixa eu ver. Aqui a gente não tá com os outros falantes ligados, né? O que a gente precisa equalizar é evitar com que esse tipo de falante, que ele não deixa de ser um falante, mas ele é um subwoofer, né? Que ele fale. A gente tem que permitir que ele somente toque o bass, né? Que são as batidas, o grave. E pra equalizar isso, a gente pode usar um tipo de crossover, né? Só que para um som desse porte, que é um porte pequeno, não preciso de um crossover, eu posso fazer pelo próprio módulo. Só que esse módulo, ele não tem muitos ajustes. Eu tenho o ajuste de bass boost aqui, que é o máximo. Existem módulos mais parrudos que você tem o controle de bass separado do controle de voz. Esse daqui não. Esse daqui, apesar de ser um módulo que você pode ligar estéreo e subwoofer no único módulo, você não tem esse ajuste separado. O que poderia ser feito é ter pego dois módulos, um pra cá, pro sub, e outro pra voz, mas pro nível de som que a gente quer, não precisa. O que eu vou fazer agora é ligar o kit duas vias aqui e vamos ver como a coisa vai ficar. Vou pegar agora o kit duas vias e ligar aqui no nosso módulo. Galera, o sub toca legal, tem um grave bem da hora. Ele não tava tocando música porque ele tava recebendo só o grave. O amplificador tava separando o grave e mandando somente grave pra cá pro sub. Agora nós vamos fazer a instalação do kit duas vias. São esses dois falantes que vai ser instalado na porta do carro depois, na porta frontal. Nós só temos porta dianteira no carro. Por que é kit duas vias? Esses dois falantes de 6 polegadas são responsáveis por tocar a parte do mid-bass, né? Que são os médios, as vozes e tudo mais. E nele nós vamos ligar um divisor de frequência que vai dividir a frequência sonora e vai mandar pra cá. Temos dois desses carinhas também, que são dois tweeter. Esse tweeter ele fica normalmente na coluna do carro, posicionado um pouco mais acima da porta, e ele vai receber as frequências mais altas, que são as frequências, é o agudo, né? E vamos ver na prática como isso vai funcionar, porque a gente não tem falante traseiro, e no carro é importante ter falante traseiro. Como a gente não tem, a gente precisa ver como tudo vai funcionar, se vai ficar bom, se não vai, se vai ser pouca voz e
muito grave. Se isso acontecer, a gente pode pensar em colocar os falantes do último vídeo também nesse sistema de música, pense em algum switch e tudo mais, só que aí tem que ser quando tudo foi instalado no cockpit, quando ele chegar. Mas a princípio, vamos fazer a ligação aqui. Ah, e o Rafa, ele foi na casa dele e ele trouxe uma relíquia pra nós. Ele trouxe o do playerzinho do Celtão, né, Rafa? Ele trouxe o player, eu não sei se a gente vai ficar com esse player, apesar de ele ser bem clássico, USB e tudo mais, mas vamos usar ele pra teste aqui agora. Então, vou fazer essa conexão agora. Te conta o que aconteceu com o Celta. É melhor não, deixa pra lá. O Celta hoje ele virou uma latinha de cerveja. Bom, vamos ver, né? Tá tudo ligado. Obviamente que a disposição aqui é improvisada, né? Os tweeters, os falantes, tá tudo meio espalhado na mesa, porque a gente não tem uma porta pra instalar ainda. Mas vamos ligar e vamos ver. Tá ligado? O Rafa tinha colocado uma no copyright song aqui, vamos ver se tá tocando. Que música é essa, Rafa? O kit duas vias, ele é bem mais limpo do que o do último vídeo. Já dá pra ver, já nesses beatzinhos, que ele é bem mais limpo. O que eu preciso equalizar... Peraí, tô meio sujo. É bom, eu achei melhor do que o do outro, porque é mais limpo o kit duas vias. Eu achei bem melhor. Só que eu queria que o kit duas vias não batesse tanto. Ele tá batendo muito. Eu queria que ele mais só falasse e deixasse o grave só pra cá. Eu vou tentar ajustar aqui nesse som, porque no amplificador a gente não tem esse ajuste separado, né? Esse amplificador ele é bem simples. Apesar dele ser bom, ele é simples. Então a gente tem que tentar fazer esse ajuste. Mas tá bem legal, velho. Ó, é bom, velho. É bom, hein, Rafa? Mano, eu olho pra isso aqui, sabe o que eu lembro? Olha isso aqui, meu amigo. Você imagina quando tudo fosse montado no cockpit. Será que a galera quer vídeo diário, Rafa, da gente montando o cockpit? Todo dia, mano, todo dia a gente entrando no limbo ali, fazendo adaptação de pedal, passando fio, prendendo fio atrás de painel, deitando embaixo de carro. Comenta aí, pode ser que a gente faça uma série diária de vídeos quando o cockpit chegar. Ficou bom, mano. Mano, eu achei bem mais limpo o som em relação ao vídeo passado, Rafa. E o que já era esperado, porque a gente comentou no vídeo passado que a gente tava usando triaxiais, que são falantes mais simplificados e que fazem várias frequências em um único falante. É justamente por causa de custo, né? Esses sistemas de som são caros. Nesse daqui a gente optou, até porque a gente tinha essa opção, de colocar falantes de porta. Então a gente pegou um kit duas vias, que a gente tem os tweeters para fazer frequências mais altas, a gente tem os falantes que fazem os médios ali, né? E o subwoofer para os graves. Então você tem realmente um som mais limpo. Espero que vocês tenham conseguido ter a sensação aí de casa. Eu sei que é um pouco mais complicado, porque depende do microfone, a captação do áudio aqui do ambiente. Mas, cara, eu achei que ficou muito da hora, Rafa. Bom, todo o sistema foi montado aqui. A gente, obviamente, tá de forma improvisada. O Rafa trouxe aqui um player do Celtão, que se vocês quiserem, comentarem muito aí embaixo outras opções, um player com Spotify, um DVDzinho, alguma coisa assim, comenta aí que a gente pode pensar em fazer algo diferente. Mas se bem que esse aqui, o Rafa tem um apego emocional e ele queria muito manter esse player no cockpit também. Um detalhezinho que a gente colocou foi aqui o acabamento do ar-condicionado, com o sistema que a gente fez em vídeos passados também, com a telinha de 3 polegadas que marca a pressão dos pneus aqui quando a gente estiver na pista. Tem várias coisas que a gente precisa fazer, inclusive montar tudo no cockpit. Quando o cockpit chegar, as coisas podem mudar um pouco, porque a gente tem que fazer toda a instalação dos fios, prender todos esses módulos no carro, tem muita coisa pra fazer. Inclusive, no vídeo passado, vocês viram a criação dessa caixinha, né? Que foi a que eu fiz pro som do motor e tudo mais. A gente pode pensar também em acoplar essas caixinhas aqui no sistema de música e vice-versa. Quando a gente quiser ter o sub também para aceleração do carro, é possível. Eu posso fazer um sistema de crossover ali para mixar as coisas. Eu realmente não tenho muita noção de como vai ser quando chegar. Quando chegar, a gente vai ter o vídeo do teste da coisa e ver se precisa alterar algumas coisas ou não. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí embaixo ideias. Eu vi os comentários dos vídeos passados. Isso me ajuda a criar próximos vídeos com ideias de vocês e tudo mais. Então comenta aí embaixo também, me ajuda. Se você é um profissional sonoro, manda... Profissional sonoro, Rafa?
Não sei se esse é o... talvez seja. Se você é esse profissional aí, comenta aí, demorou? Manda pro seu parça que tá fazendo o som do golzão e é nóis. Tamo junto, um abraço, galera, e fui! A gente se vê no próximo vídeo com mais coisas legais. Tem o banco, que eu acho que até pode ser que seja o próximo vídeo. O banco do cockpit de corrida, vai ter muita coisa da hora. Deixa eu ligar agora o meu player aqui, porque eu vou pôr um sonzinho pra finalizar esse vídeo. Aqui, ó, selecionar SD card, bem clássico mesmo, SD card. Da hora demais! Só queria ter posto a música Velozes e Furiosos. Valeu, YouTube, tamo junto. Não vai dar, né? Mas essa aqui também é boa.